Pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui no canal BIMverso, um canal que trata de BIM e de outras tecnologias. Se gostar do conteúdo, considere se inscrever, também curtir e compartilhar com seus amigos. Esse quadro a gente chama de como ele faz, ou como eles fazem nesse caso, tá? Então a ideia é trazer uma componente prática de como é possível, a partir de alguma aplicação específica, no nosso caso aqui, a gente vai falar da solução desenvolvida pelo Edson e pelo Joel, no contexto da modelagem voltada à orçamentação. Hoje eu estou com Edson Andrade, advogado e arquiteto, também sócio da Eclipse e programador na Orça Fácil. E também com Joel Diniz, que é cientista de dados e engenheiro civil, também sócio da Eclipse, junto aqui com o meu amigo Edson. Muito obrigado a vocês dois por novamente estar aqui conosco. Obrigado por ter disponibilizado um pouco mais do seu tempo aqui. Nós que agradecemos e a gente já saúda aí também os espectadores, né? A gente agradece, né, a você, professor Rogério, e também a sua audiência aí, né, que o nosso primeiro episódio aqui do canal foi muito bem, né? Tem muita gente que tem um feedback muito positivo para dar para a gente, e a gente está bem animado, a gente gostou bastante de participar e estamos aqui de volta, né? Obrigadão. Maravilha. Nós agradecemos e esperamos que as pessoas possam refletir muito sobre o que vai ser apresentado, para que possam aplicar bem da melhor forma possível. É um assunto que muita gente pergunta, né, para a gente assim, mas mas isso, na hora de extrair quantitativos, é assim tão rápido mesmo? É só apertar no botão, já sai tudo certo? Calma, mas nem tanto, né? A gente tem que pôr o pé no chão, porque às vezes nós mesmos somos culpados, a gente que é uma espécie de motivador para que as pessoas passem a utilizar essas coisas. Às vezes a gente passa uma falsa impressão de que tudo é muito fácil, é muito rápido, é muito automático, e que quando essa pessoa se convence que ela tem que fazer a migração, ela às vezes acaba indo com esse pensamento equivocado. Óbvio que é muito mais rápido como o que a gente fazia antes, né? Se a gente comparar ali com o método tradicional. Mas também não pode pensar que é só um apertar de botão. Estou certo, Edson e Joel? Está certíssimo. É até um alívio para a gente poder fazer esses esclarecimentos, né, de forma tão prática, porque nós, como desenvolvedores de software nessa área, a gente pode ser muito facilmente confundido com aquelas pessoas que querem dizer, vai só clicar, então, lógico, isso são terminologias que fazem parte da maneira como a gente anuncia, né, produtos, essas coisas, mas a gente está aqui também para dizer o seguinte: conheça a sua ferramenta, né? A sua ferramenta, ela tem determinadas limitações, ela tem determinadas metodologias que você precisa seguir para que você faça o que você está fazendo de maneira correta. Isso também é algo que entra naquela seara do tipo, eu vou perder meu emprego? Não, mais um motivo pelo qual não se perde o emprego. Porque você precisa ter sempre alguém que sabe o que está fazendo ali na frente da máquina, por mais otimizado que seja o fluxo que a máquina lhe entregue. Você tem que saber o que está fazendo, e hoje a gente vai mostrar o porquê disso. Perfeito, Joel. Às vezes a pessoa pensa então que ou é muito fácil a ponto de ser só apertar botão, ou é extremamente difícil que aquilo era melhor ele fazer no papel. Qual das duas você acha que está certo? É muito importante a gente entender que, ainda que seja muito fácil, esse mais fácil, ele na verdade tem o intuito de fazer com que o profissional ele não mais perca tempo com atividades maçantes que o computador pode fazer. Mas a responsabilidade vai ser sempre do profissional. Isso a gente precisa ter como um ponto muito forte. Exatamente como o Edson falou agora. Em vez de pensar que você está perdendo atividades que você fazia, na verdade você está ganhando oportunidade de fazer atividades intelectuais. Se você usa BIM para, por exemplo, extrair um volume, ou extrair uma área, aquele valor, por mais simples que ele te entregue aquilo, no apertar de botão, você tem que entender que é responsabilidade do profissional, com toda a sua bagagem, com todo o seu conhecimento, com tudo que você estudou, ter condições de avaliar se aquele valor é correto. O computador faz coisas de forma extremamente rápidas, mas ele pode não estar fazendo correto,
em virtude de a entrada dos dados não foram corretas, você pode ter cometido um equívoco de, por exemplo, a unidade que você está utilizando, você admitiu que era uma determinada unidade, mas o computador está te emitindo uma outra. Então você precisa se apoderar da atividade que você está fazendo para que você tenha um resultado correto. É mais rápido? Sem dúvida, é mais rápido. Mas exatamente para que você possa ter mais tempo para ser o agente intelectual, ser quem vai avaliar e ter a condição de entender que aquele valor está correto. Importante não é só entregar rápido, é importante entregar rápido e correto. E o tema que a gente vai trazer aqui, inclusive, é um tema que precisa ser refletido. Eu espero que as pessoas vejam esse vídeo e revejam e discutam e levem para outras pessoas, porque a gente precisa discutir esse tema que vai ser colocado aqui para a gente entender se a gente está fazendo o correto, se estamos apresentando valores que são consistentes para que a gente faça um BIM para a gente o que a gente precisa. Coisas feitas mais rápidas, mas coisas feitas corretas. Então, o profissional, mais que nunca, ele se torna mais importante ainda. Maravilha. Pois então, Edson, fique à vontade aí de compartilhar a tela e mostrar para a gente o que é possível fazer. Então, aqui, né, como vocês podem ver, eu estou aqui com o Revit. A gente vai fazer essa exposição no Revit, mas o pessoal que está assistindo pode ter certeza, é algo que vale para toda e qualquer ferramenta, tá? A gente vai trabalhar com especificidades do Revit, mas saiba que toda ferramenta tem as suas especificidades e limitações, né? Isso aqui é uma exemplificação da mensagem principal que a gente está passando hoje. E algo que é legal também é que a gente vai poder apresentar recursos de duas ferramentas. Uma delas é uma ferramenta de modelagem, é o Eclipse Elements, que é da empresa com o Joel, né, que é a Eclipse, para modelagem de arquitetura. Por enquanto só arquitetura, a gente tem planos de expandir isso, mas modelagem de arquitetura para o Revit. E depois quando a gente estiver extraindo quantitativos, que o caso que a gente vai analisar vai ser de extração de quantitativo, a gente vai utilizar o OrçaBIM na versão dele, na versão 3, a gente vai dar, em primeira mão aqui, viu, o professor Rogério aqui, no canal dele, a gente vai mostrar a cara do OrçaBIM 3, como ele está arrancando e ele já está prestes a ser lançado e tudo, vai ter recursos novos, vai ser legal. Então, beleza. Aqui, a gente tem linhas, né, que é um dos recursos que a gente tem no Elements, né, que é a construção de paredes a partir de linhas. Se a gente vier aqui na planta baixa, a gente vai ver que a gente precisa apenas ter os ambientes e as linhas de separação de ambiente inseridas, né, instanciadas no projeto. Então a gente tem do ambiente A1 até o ambiente A8. Eu vou abrir aqui na aba Eclipse, eu vou abrir o Walls, que é uma das ferramentas do Elements, certo? Só para também observar, tem muita gente que é usuário do Solids e a nossa base de usuários do Express também está crescendo bastante, que são os gratuitos. Os dois plugins gratuitos da gente, eles estão presentes no Elements, tá? Então, só para anotar isso. Então, eu vou abrir aqui o Walls. No Walls, eu vou deixar ele aqui assim. A gente vai utilizar essas linhas para construir parede de maneira rápida. E o que a gente vai fazer aqui, para mostrar um pouco do potencial do plugin, é construir a parede por camadas, digamos assim, significativas de material, por orçamento, digamos assim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou filtrar os meus ambientes, que são aqueles que vocês viram lá. Então, eu vou filtrar aqui. Eu posso escolher um nível. Como a gente está trabalhando só com um nível, ele identificou só um nível do nosso projeto, eu posso deixar todos os níveis, ou terra, tanto faz. E que ele filtrou, né, e listou os ambientes que ele encontrou, do A1 ao A8, estão aqui. E aqui ele vai dar também aqui a fase e o nível onde o ambiente se encontra, tá? Nessa segunda coluna aqui. O que eu quero fazer com esses ambientes? Quero construir paredes a partir das linhas dele, né? Então eu venho aqui para o módulo linhas de ambientes e vou pedir para ele filtrar as linhas. Ele vai filtrar exatamente as linhas dos ambientes que estão marcados aqui. Vou deixar todos marcados. E aqui, ó, você pode ver que ele ficou azulzinho, que ele pegou as linhas e já listou aqui, ó, cada ambiente com as linhas que os delimitam, né? Então aqui,
listados. Se eu não quiser construir parede para uma determinada linha, eu posso desmarcar, mas como eu quero todas, deixa eu marcar. Aqui é a altura das paredes que eu quero construir. Aqui está, por padrão, uma altura de 3 metros. Para fins de facilitar o nosso cálculo, eu vou deixar 3 metros, mas saibam que dá para colocar outros valores e dá também para você vincular a um nível, se você quiser. O topo da parede é um nível, tal como você faz no Revit. Usuários de Revit já sabem disso, já devem entender essa lógica. Né? Eu vou voltar aqui, vou deixar desconectada a altura da parede, em 3 metros. Eu sempre gosto de trabalhar com rebaixo de 5 centímetros. Aqui é a elevação, tá? Da parede. Aqui é a altura dela e aqui é a elevação dela em relação ao nível. Onde ela vai ser colocada, aqui é o nível onde está cada linha dessa. Aqui é o tipo da parede que a gente vai colocar. Então, esses tipos aqui são tipos que você tem no seu projeto, tá? Que é carregado no Revit. O plugin não vem com template nenhum. O plugin não vai formatar nada para você. Você vai trabalhar com o que você tem e o que você precisa. Então, se você vai trabalhar com estrutura metálica, você vai estar com um projeto para isso, seus tipos, né, vão aparecer aqui. Ou se for alvenaria, que for madeira, que for, os tipos vão aparecer aqui. Então eu tenho aqui com alguns tipos de parede. Eu vou usar uma parede de alvenaria básica. Antes de fazer isso, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Essa parede aqui no Revit, olha só. Se eu editar o tipo dela, alvenaria, não é alvenaria 14, é alvenaria só. E eu mostrar a estrutura dela, vocês vão ver que só tem ela uma estrutura de tijolo, né? Material de tijolo aqui. Apenas uma camada. Tem um recurso aqui no Elements, que é esse bem aqui. Eu vou ligar o recurso de alternar mudança de tipo de parede. O que ele vai fazer? Ele vai alternar a função e o tipo da parede, se ela for exterior ou interior. Vocês viram que ali é só um tipo, na alvenaria. No entanto, vocês vão ver que ele vai criar, depois que eu criar as paredes aqui, o que ele vai criar, o que ele vai nos entregar. Então, acho que daqui eu já vou criar, para a gente não perder muito tempo. Eu estou com a ferramenta de parede ativada lá no fundo, deixa eu só desativar. É que ele criou. Pronto. Ele criou, e se eu vier aqui, ó, vocês podem ver que ele criou a alvenaria externa. Essa é uma parede externa. Se eu clicar numa parede interna, ó, ele criou o tipo alvenaria interna, ou seja, ele criou um tipo derivado do tipo que a gente utilizou de alvenaria. Se vocês olharem aqui, ó, no tipo, função interior, se você clicar numa parede externa, a função é exterior. Ele já faz isso automaticamente, tá? Se você mantiver só voltar lá, né? No limite, se você mantiver esta configuração aqui ligada. Se você só quiser usar o tipo que você tem sem alterá-lo, sem criar derivações, é só desmarcar isso. Mas tudo bem. Aqui a gente tem as paredes. E essas paredes agora, eu tenho os ambientes, agora eu quero trabalhar com as paredes que eu já tenho. Então eu saio do módulo linhas de ambiente, vou para o módulo paredes e ambientes. E vou filtrar as paredes desses ambientes. Essas paredes, aqui que eu vou começar a colocar, pessoal, revestimentos, tá? Que vai ser muito interessante para a gente depois ver nos quantitativos, né? As diferenças. Isso vai ajudar a gente a fazer a análise que a gente quer. Aqui nós temos 2 módulos, quer dizer, 3, né? Mas de revestimento de parede temos 2. É o revestir paredes no modo parede composta e revestir paredes no modo múltiplas paredes, ou conhecidos muito popularmente parede cebola, né? Quem usa parede cebola tem menos dor de cabeça com o que a gente vai apresentar hoje. Inclusive, eu quero até fazer essa ressalva. Pessoas que já são expert no Revit, não vai ser novidade nenhuma para eles, né, para essas pessoas, para elas, o que a gente vai apresentar aqui hoje. Mas tem muita gente trabalhando aí, construtoras e tudo, que comete os erros que a gente vai mostrar aqui hoje, tá? Então, é sempre legal poder olhar, né, observar, ver se está fazendo a mesma coisa. Mas beleza, a gente vai dar um foco hoje no modo de criação de parede composta, tá? Para quem não sabe, parede cebola é quando você
cria os revestimentos da parede como uma nova parede, né? Você colocou a parede de alvenaria, aí se eu quiser colocar uma argamassa em cima dessa parede, eu venho e construo uma outra parede. Isso manualmente sempre foi extremamente trabalhoso, né? E por isso muitas pessoas às vezes optam pela parede composta mesmo, que nada mais é do que você colocar as camadas de materiais novos na própria parede, né? Então, vamos trabalhar aqui com parede composta. Eu vou colocar aqui que eu tenho um material que é um material exemplificativo de uma argamassa externa, tá? Eu vou colocar uma argamassa externa para fins do que a gente quer mostrar. Eu vou colocar ela com uma espessura de 2,5 para todas as bolsas, reboco, que é colocado aqui acima do osso da parede. Aqui como vocês viram, né? Vai ser a espessura da camada que vai ser adicionada. Aqui é que tipo de acabamento. Quem conhece o Revit também já está familiarizado com isso aqui. É a função hierárquica, né, da camada. Ela vai de estrutura até acabamento 2, né? A estrutura geralmente você coloca alvenaria, você vai subindo substrato. Eu vou colocar acabamento 1, tá? Esses primeiros aqui que eu estou colocando. Como eu coloquei aqui que é a argamassa externa, eu venho para o modo aqui, ó, adição de camada no lado externo. Eu posso colocar no lado interno, eu posso substituir camadas, mas eu vou utilizar a adição de camada no lado externo para começar. Para vocês verem aqui a mágicazinha acontecendo, eu vou ir para a visualização lá e vou aplicar. Olha lá. Ele entendeu exatamente qual é o lado externo do complexo de ambientes e paredes que eu coloquei aqui, e só revestiu, né, as paredes, realmente o lado externo das paredes externas. Eu posso fazer o mesmo para a parede interna. Eu vou colocar uma argamassa interna do lado interno, deixar a mesma função, acabamento limpo. Vamos lá, vou colocar. Perdão, eu esqueci de coloquei errado aqui. Deixa eu só voltar. Deixa eu colocar interna de novo para a gente. Perdão, externa de novo. Vamos lá. E agora vou colocar interno. Perdão, aqui. Então aqui a gente já conseguiu colocar as argamassas. E eu vou colocar agora os revestimentos finais. Eu vou colocar um revestimento cimentício, alguma coisa assim do lado de fora, né, do externo. Vou colocar como acabamento 2. Vou colocar 1 centímetro aqui. Espessura. Lá, ele colocou. E do lado interno, eu vou colocar um material de tinta, tá? Tinta branca. Parede, tinta branca. Pronto. Vou colocar uma tinta branca. Eu vou colocar uma espessura simbólica de centímetros para simbolizar a finalização, a tinta. E vou colocar aqui a adição do lado interno. Só uma demonstração também. Eu vou dar um Ctrl Z e vou voltar aqui, pessoal. Se você quiser colocar parede de cebola, só para exemplificar para o pessoal, a gente faz também aqui pelo plugin, tá? Só mudar aqui para o modo múltiplas paredes, né? Parede de cebola. Se você quiser, por exemplo, utilizar essas paredes para colocar uma outra parede dentro, ó, eu vou colocar aqui uma parede. Aqui, em vez de materiais, ele vai pegar os tipos de parede, né? Já que você está inserindo uma outra parede, né? Que é a parede de cebola, então aqui aparecem os tipos de parede. Eu tenho uma parede que é um revestimento de parede branca, que está aqui. E posso colocar aqui uma altura de 2,5, posso colocar para começar a partir do nível 0, aqui do 0 do nível, né? E posso inserir, ele coloca tranquilamente. Isso aqui é a grande vantagem do modo de parede de cebola, que as paredes já vão com a altura que elas precisam ter, né? Os revestimentos. Então aqui você já tem um revestimento já na altura que eu dei aqui, 2,5, que seria uma altura contando o rebaixo do forro que a gente vai ter, né? Mas, vou voltar novamente, o nosso foco aqui é mostrar como o pessoal que trabalha com parede composta pode se livrar das principais armadilhas, né, que se tem. Vou atualizar aqui minha lista. Vou colocar novamente aqui.
Então, pessoal, a gente conseguiu colocar, e para vocês terem certeza, ó, é uma parede só, tá? Uma parede composta, e ele criou os tipos, ó, acrescentando no nome dos tipos o material externo e interno que foram acrescentados, tá? Que foram colocados. Então, você tem aqui uma duplicação do seu tipo inicial, você não está perdendo nenhum tipo que você tinha na sua biblioteca, você está criando tipos novos, tá? E você pode ver aqui, ó, na estrutura aqui das paredes, olha, colocou exatamente isso, ó. Argamassa externa, acabamento 1, o cimentício, acabamento 2 do lado externo, e do lado interno, argamassa interna 1, e a tinta branca, acabamento 2. Edson, opa. Vendo que a aplicação adiciona o nome do material ao nome do tipo da família, é interessante também a título de organização que o nome original não seja muito grande, né? Porque senão vai ficar uma frase enorme. Exatamente isso. É algo a se pensar, né? Quando você vai utilizar a ferramenta. Inclusive, por essa razão que está sendo utilizado aqui, ó, alve em vez de alvenaria, né? Para que fique descritivo mais em relação aos revestimentos, quando a gente for olhar o tipo. Foi perfeita a sua colocação, professor Rogério, porque isso é algo que realmente é bom atentar, para não colocar o nome dos materiais muito grande, nem o nome do seu tipo, para ficar uma coisa mais, né? Uma coisa mais escorrida aqui na hora de você ver. E também é bom mostrar isso aqui, ó. Se por acaso você andou mexendo muito, trocando muito os seus revestimentos, aqui, como eu falei para vocês, né? Aqui, ó, existe ferramenta de substituição também. Se você quiser substituir o que você acabou de colocar aqui, você pode substituir essa tinta branca por uma verde. Só que o tipo que tinha tinta branca vai ficar lá na sua biblioteca. Para isso a gente oferece aqui, ó, gerenciador de tipos de parede. E aqui, ó, você tem todas as suas paredes do projeto. Aqui nessa coluna, você tem os contadores de quantas paredes estão utilizando, os tipos, né, que você tem. Então, ó, esses tipos aqui todos, ó, isso aqui foi quando eu tinha aplicado só a argamassa externa, né? Quando eu coloquei a interna, a parede, do lado interno da parede, outro material, esse tipo já ficou obsoleto. Então eu posso chegar aqui, selecionar e deletar esses tipos aqui. Certo? E aí ele voltou deixando aqui, ó, sumir aqueles outros tipos. Só os tipos que eu estou usando. Então, a gente colocou isso aqui para socorrer as pessoas que têm o receio de ficar desorganizado no projeto. Dá para parar e organizar. Então, isso aqui é para mostrar um pouco da modelagem. A gente vai colocar também aqui só para exemplificar um piso, por exemplo. Posso escolher aqui um piso. A gente pode até ignorar essa parte aqui, né, de paredes, trabalhar agora aqui só com os ambientes. Posso escolher um tipo de piso aqui para os ambientes. Sei lá, isso aqui. Aqui é a elevação do piso. Aqui é o modo de expansão ou contração do piso. Posso deixar livre, colocar no piso expandir 5 centímetros o perímetro dele, ou retrair 5 centímetros. Coloco aqui. Eu posso dizer para ele até a face do núcleo da parede. Eu vou explicar para vocês o que é isso aqui agora, que eu vou fazer. Vou deixar a face do núcleo da parede, deixar aqui zerado e vou mandar ele criar. Olha lá, ele já criou os pisos. Se vocês olharem, eu vou fazer aqui uma caixa de corte rápida. Lá, caixa de corte. Ó, o piso veio até o núcleo da parede, ou seja, até a alvenaria. A gente vai fazer isso, depois a gente pode cortar essas geometrias, a gente vai demonstrar isso também, dá para fazer com plugin. Porque isso é importante por causa dessa hierarquia de materiais aqui. O contrapiso não vai ficar para dentro da tinta. Seria errado, né? Fazer o piso vindo até aqui, sendo o contrapiso sendo delimitado pela tinta, né? Seria errado. Então, o certo é mesmo o contrapiso vir até aqui. Então a gente vai já mostrar isso. A gente pode criar fogo também, ó. Muda do modo de criação de piso para criação de fogo. Eu posso colocar um forro aqui de gesso. Vou dar a altura dele, vai ficar 2,5. Isso aqui é o mesmo caso da expansão. Vou deixar em 0, ele vai ficar delimitado pelo ambiente. Tá? Vou criar. E ele já colocou aqui os forros para mim. A uma altura de 2,5. Beleza. Agora, o que eu quero mostrar para o pessoal? Agora a gente entra no tema que a gente está trabalhando, né?
Eu vou mostrar uma coisa aqui. Deste lado aqui até este lado aqui nós temos 10 metros, certo? E 10 metros. E essas paredes, ambas, possuem 3 metros de altura desconectada. Então isso significa, né, se eu não estiver errado, que aqui nós temos 30 metros quadrados. Né? Essa área dessa parede aqui por fora tem 30 metros quadrados. Então, é essa referência que a gente vai utilizar para agora checar as metodologias de extração de quantitativo que a gente pode fazer no Revit. Tá? Vamos lá. Eu vou criar aqui uma tabela. O primeiro método, pessoal, esse aqui é o método mais errado que existe, mas eu já vi gente fazendo. Gente no meio profissional, tá? Não é estudante, pessoas no meio profissional fazendo. Você cria uma tabela de quantidade de paredes para extrair quantitativo de material de parede. Isso não vai lhe ajudar. E a gente vai mostrar por quê. Vou criar aqui uma tabela de quantidade de paredes. Eu vou colocar aqui o nome, a família e o tipo, né, da parede, para a gente conseguir colocar a área. Eu vou colocar também comentário, porque a gente vai criar um filtro aqui para delimitar nosso foco de análise. Deixa eu dar um OK aqui. Ele vai criar aqui uma tabela, mas eu vou voltar aqui. Essas duas paredes aqui que a gente viu que tem 30 metros quadrados juntas, eu vou colocar aqui um comentário nelas, orçar, tá? Orçar. Isso vai ajudar a gente a delimitar nosso... Aqui na nossa tabela, eu vou voltar para as configurações dela, né? Vocês viram que eu botei comentários aqui exatamente para isso. Eu vou filtrar só as paredes que tem o comentário orçar. Eu vou classificar pelo family type. Eu vou dar os totais gerais. Vou pegar os totais, calcular os totais de área. Certo? OK. E tá aqui. Ele... 30 metros quadrados. Se a gente quiser itemizar, a gente vai ver que ele pegou as duas paredes que eu disse, né? Cada uma tem 15 metros quadrados, tá OK. É exatamente o que a gente está vendo. Porém, se você estiver utilizando essa metragem para pegar o material de revestimento cimentício de fora, você está bem. Agora, se você estiver utilizando para pegar, mesmo que a gente não tivesse aqui essa parede aqui separando, se essa parede viesse, se eu estivesse pegando o material interno dessa parede daqui, né? Ou seja, esse material daqui para cá, você já vai ter um erro, né? Esse material aqui, em termos de comprimento, ele está menor do que o de fora, né? Essa parede ela é menor por dentro do que ela é por fora. E aqui a gente já vê um problema. Então, se você está tirando os seus materiais, todos os materiais da parede, pelo quantitativo de parede, de quantidade de parede, você já tem um problema. Só que esse problema é bastante evidente, muita gente já é ciente dele. A gente vai para a segunda parte. Segunda metodologia, que é aqui na tabela, que é uma tabela de quantitativo de levantamento de material. Beleza. Vamos lá. Eu vou fazer uma tabela de levantamento de material de parede. OK. E aqui eu vou usar o nome do material. Vou usar a área do material. E novamente os comentários para ajudar a filtrar, né? As paredes que a gente quer. Então aqui, ó, comentários. Apenas os materiais das paredes que tem o comentário orçar. Aqui eu vou filtrar pelo nome, eu vou organizar pelo nome, eu vou pedir os totais gerais e vou novamente calcular os totais de área. Prontinho. Aqui a gente já vê uma coisa mais interessante. Olha só, ele deu os materiais, aqui já... Aí a pessoa que já vem para essa tabela, já, opa, agora eu estou mais seguro. Estou seguro, vou utilizar. Para cada material já deu um quantitativo diferente, que faz todo sentido. A tinta branca já ficou menor do que, por exemplo, o material de revestimento cimentício, que é o que está fora, né? Está 30 e a tinta já está com 29,10. Beleza, isso aqui está parecendo muito confiável. Porém, existe um cenário que isso aqui não vai lhe ajudar. E a gente vai demonstrar o porquê. É quando você tem cortes sendo feitos na sua parede. Cortes de outras geometrias de outros elementos. Tá? Eu tenho aqui
aqui inserir. Eu vou inserir um vínculo de Revit. Vou lembrar aqui onde é que eu... Aqui. Pronto. A gente está colocando aqui uma estrutura, tá? E essa estrutura, eu vou vinculá-la definitivamente ao meu modelo para a gente poder fazer operações com sólidos, né? Fazer os pilares, as vigas, cortarem as paredes. E a gente ter uma noção melhor, né? Da geometria delas. Então eu vou pegar aqui a caixa de corte. Eu vou mostrar a caixa de corte daqui. Mostrando aqui, ó. Nós temos vigas em conflito com a geometria de paredes, né? Como essa daqui. Se a gente vier aqui, a gente inclusive mostrando, né, que são conflitos tais como que a gente tem do piso. Aqui a gente vê que a gente tem também, ó, conflito de pilares com paredes, né? Está vendo aqui que eles estão, ó, hora é parede, hora a gente vê parede, hora a gente vê pilar. Isso não vai, o simples fato de a gente ter feito essa inserção dessa estrutura aqui não altera em nada o nosso quantitativo. Como vocês podem ver aqui, continua o mesmo total. Os quantitativos estão os mesmos. Aí todo mundo sabe, né, que a gente vem com a ferramenta de unir geometria do Revit. Manualmente é um saco fazer isso, né? Aqui, ó, você tem que unir, aí você clica na viga, por exemplo, aí você clica na parede para cortar, aí ele cortou. Só que você tem que fazer isso, ó. Vamos exemplificar melhor aqui. Pessoal, esse pilar aqui, ó, ele está cortando tanto essa parede aqui quanto essa. Já são. Perdão. Eu tenho que colocar aqui o múltiplo, né? Múltiplas unidades. Eu tenho que clicar, ó. Já são 2 cliques para essas 2 paredes. E aí eu tenho que fazer isso para todos os pilares, todas as vigas, e clicar em todas as paredes. Primeiro nele, né, no pilar, e depois, ó, em todas as paredes. E, ó, aqui já estava desunido. Já estava unido. Então, aqui é um trabalho extremamente maçante de fazer manualmente. E aqui a gente vai, deixa eu voltar aqui. A gente vai mostrar para vocês que no Elements a gente tem uma ferramenta que existe a versão gratuita dela, que é o Solids, que é feito para isso, tá? É uma ferramenta feita para isso. Aqui no Solids a gente vai listar todos os pilares, por exemplo, pilares estruturais. Eu quero também listar as minhas vigas, que são os quadros estruturais no Revit. Eu vou adicionar a minha lista aqui, ó. Então vocês veem que tem os pilares e ele adicionou as minhas vigas. Eu quero também... Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou colocar todos os pisos para demonstrar, né? Pisos. Vou adicionar também. Ele colocou tanto as lajes, né, quanto os pisos aqui que eu inseri. E vamos... O que a gente vai fazer? A gente vai checar todas as paredes que estão em interseção com esses elementos. Né? Então a gente deixa aqui interseções, a gente também pode checar uniões, essas coisas, vamos checar as paredes que estão colidindo, né, com esses elementos, paredes. E ele já filtrou as paredes e eu vou utilizar aqui o botão de união. Vou unir, que era aquilo que a gente estava fazendo manualmente. Eu vou fazer só de uma vez, eu boto para tudo. Beleza, vamos ver o que aconteceu. Olha lá, ó. Viga cortando parede já, sem problema nenhum. Aqui as camadas do piso agora estão corretas. O contrapiso veio até o osso, né? A camada de piso, de acabamento de piso, está vindo até onde está aqui a tinta e tudo. Agora está certinho. Né? Agora que a gente tem tudo cortado, eu vou tirar os pisos, pessoal, só para facilitar a nossa vida lá nos quantitativos, tá? Na análise do quantitativo. Eu modelei os pisos só para mostrar para vocês que é possível modelar. A ferramenta do Elements dá para modelar ainda muita coisa. Dá para modelar, dá para inserir portas, janelas, tem bastante coisa. Mas não é o foco aqui hoje, então a gente vai passar agora para a segunda fase aqui da nossa análise. O que eu quero mostrar?
a gente tem cortes feitos em geometria. Vamos ver se mudou o nosso quantitativo. Opa, mudou. Só que mudou muito pouco, né? Não sei se vocês lembram, mas aqui tinha 148 metros quadrados. 148,8, né? 0,08 metros quadrados. Isso aqui tem muito pouco. E aí você vai dizer, como que a gente pode analisar se isso está certo ou errado? Simples, vamos fazer uma análise geométrica disso aqui. Né? Acho que vocês vão concordar comigo que essa argamassa exterior aqui, né, e essa argamassa interior aqui, ambas estão sendo portadas pela viga, então elas começam logo abaixo da viga, correto? Então, elas começam abaixo da viga e terminam acima dessa viga aqui, baldrando aqui. Né? A mesma coisa acontece entre pilares. Ó. Vou utilizar essa parede aqui do lado para exemplificar. Ó. O pilar cortou. Então, essa argamassa aqui, ela não está indo mais até aqui, afinal. Essa argamassa externa, ela está batendo nesse pilar. Exatamente no mesmo alinhamento dessa argamassa interna. A mesma coisa aqui do outro lado. Esse pilar cortou a argamassa. Ela está vindo até esse pilar, isso aqui. Então, vocês concordam comigo, né? Tanto essa alvenaria como essas duas argamassas, não é o caso dos revestimentos, tá? O revestimento passa pelo pilar. Mas o que está aqui dentro, o miolo da parede, o núcleo, a alvenaria com as argamassas, vocês concordam que todos eles deveriam ter a mesma área? Não é mesmo? Todos eles estão recortados. Aqui, ó. Todos eles estão, ó, e nesse recorte aqui, ó, nesse retângulo aqui que é formado pela estrutura. Então deveria ter a mesma área de tijolo, a mesma área de argamassa externa, a mesma área de argamassa interna. Os revestimentos, sim, esses passam, mas o núcleo da nossa parede não. Então, quando a gente volta aqui no levantamento, olha, de tijolo a gente tem 29,78 metros quadrados. A argamassa interna, 29,22, está diferente. E a argamassa externa, 29,94, quase a mesma coisa. E a proporção de corte de material em relação ao que a gente cortou de viga, pilar, está muito pequeno. Isso aqui está nitidamente errado. Isso aqui não foram feitos todos os cortes. O Revit não está fazendo todas as considerações que a gente realmente precisa em relação ao corte de geometria aqui para fazer a extração do quantitativo correto. Certo? Então, e aí vem a questão, né? Quando você estiver trabalhando com parede composta, na verdade, com famílias de sistema do Revit, que são essas famílias que têm camadas, né? Telhados, pisos, é bom você trabalhar com peças, tá? Piso vai fazer pouca diferença. Agora, parede faz bastante diferença, quantitativo. Então, parede, no mínimo, é interessante trabalhar com peças. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui o Elements. Vou voltar aqui no Walls. Dá para voltar tanto pela Ribbon do Revit, como dá para voltar aqui também pela própria interface do plugin. Vou voltar para o Walls aqui. Eu vou filtrar todas as paredes, só para me ajudar aqui a filtrar as paredes básicas, né? E vou explodi-las em peças no Revit. Prontinho. Explodir em peças. E aí, se você notar agora eu posso selecionar a argamassa, posso selecionar o tijolo, tudo individualizado, né? Então, para exemplificar aquilo que eu falei para vocês, vou selecionar esse revestimento cerâmico, a peça dele, e vou dar uma escondida, né, uma ocultada nele. E olha só, aquilo que eu falei para vocês, um retângulo perfeito aqui, a argamassa externa, o tijolo também, a argamassa interna. Eu estou escondendo, tá? Eu vou escondendo um outro. A tinta já está lá do outro lado, ele é maior. Mas enfim, era para ter a mesma área. E não tem. Agora, se eu fizer uma tabela de levantamento de materiais de peças, será que eu vou ter o que eu quero? Vamos lá. Eu vou selecionar aqui, novo levantamento de material. Eu vou selecionar, em vez de parênteses aqui, que é a correção, tá, pessoal? Não vou selecionar paredes, eu vou selecionar peças, material de peças. E aqui, perdão, antes de eu fazer isso, deixa eu só fazer aqui o que eu vi aqui no Terrier.
Não, aqui mesmo. Eu vou fazer aquilo que eu... Vou selecionar as paredes aqui, as peças. Selecionar só as peças. Colocar o comentário orçar, tá? Facilitar lá na moça. Então, se vocês olharem aqui, ó, seleciona essa peça, ela tá com o comentário orçar. Então, vamos lá. Eu vou... Opa. Consegue fazer uma coisa antes de tu gerar a tabela de peças? Consegue fazer um favor aí, rapidinho? Escondendo o revestimento externo, bota a medida de quanto é esse retângulo. Exatamente, quanto é esse retângulo aí, de medida mesmo. Ah, tá, perfeito. Só para a gente já ter o número e depois só conflitar com o que vai aparecer na tabela. Tá bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vou tentar pegar daqui. Ó. Aqui 4,60, tá? Eu só não vou conseguir pegar aqui, porque essa cota, só se eu mudar aqui a... Deixa eu levar aqui para fazer um corte aqui rápido pra gente ter a noção. Cadê a ferramenta de corte aqui? Isso aqui é a peça? Não, é. E aqui, ó, a gente tem... Vou botar a cota mesmo aqui. 2,70. A gente tem 2,70 por 4,60, não é isso? Para dar isso aqui. Beleza? Perfeito. Então, vamos lá. Vamos para a tabela, né? Criar a tabela de levantamento de material de peças. Só lembrando, pessoal, levantamento de material não tem a tabela de quantidade de peças, tá? A gente quer levantamento dos materiais. Então, aqui eu vou pegar os mesmos critérios que eu utilizei do levantamento de material de parede. Vai ser o nome, a área e os comentários, os mesmos campos, tá? Aqui no filtro eu vou filtrar apenas as peças cujo comentário é igual a orçar. E vou aqui agrupar pelo nome. Eu não vou itemizar, mas eu vou querer os totais. E vou calcular os totais das áreas. Olha que interessante. Para comprovar aí o que a gente estava falando aí, que o professor Rogério pediu, deixa eu voltar aqui e eu vou itemizar. Olha lá, ó. Tijolo, argamassa interna, argamassa externa, que a gente viu que deveriam ter todos a mesma quantidade, a mesma área, né? E olha só o total que a gente achou aqui. Certo, pessoal? Então, para vocês entenderem por que a gente está trabalhando com esse escopo menor, que é de 2 paredes, é para mostrar para vocês, de maneira inequívoca, que o cálculo, quando a gente trabalha com a metodologia correta, e eu digo aqui, ó, levantamento de material de peça para paredes compostas, aí a gente vai ter sim o quantitativo que a gente está querendo. Do contrário, a gente vai achar que está fazendo tudo magicamente, tudo correto. BIM, né? Está fazendo BIM, eu estou usando Revit, então eu já estou dentro do BIM, estou fazendo tudo certo. Não é bem assim. Então você tem que conhecer as limitações da sua ferramenta. Agora, vamos colocar isso numa perspectiva que envolva custos. Né? E Edson, então, a gente uma coisa rapidinho. Faz para a gente aí qual foi a diferença que deu de um para o outro. Esse deu 133,53. 133, isso, e o outro deu 147,99. Não, diminui um do outro aí para a gente ver quantos por cento está dando de diferença. Ah, tá, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Na verdade, professor, eu quero utilizar o OrçaBIM para a gente ter uma noção disso no macro. Ah, perfeito, maravilha. Perfeito, melhor ainda. Melhor ainda. É o próximo passo para a gente ter uma noção com custos, né? Então, vamos lá. É exatamente agora que a gente vai usar a segunda ferramenta, que é o OrçaBIM, da OrçaFácil, empresa para a qual
o trabalho. Deixa eu voltar aqui a nossa... aqui, pessoal, a gente vai mostrar em primeira mão, como eu falei, né, um pouquinho do Orçabim 3, né, do Orçabim 3 da OrçaFácil. Vai ser alguns recursos básicos dele, né, ainda vai ter muita novidade ainda para vir aí, mas vai dar para ver algumas coisas legais já novas. Para quem não sabe, o Orçabim é um plugin que ele linka o Revit, o projeto que você está trabalhando, com o sistema da OrçaFácil, que é um sistema de orçamentação na web, onde você consegue criar orçamentos utilizando de maneira muito rápida buscas por item de composição de custos. Você tem composições de custos, né, de bancos públicos brasileiros, como o SINAP, né, bancos locais, como é o caso aqui, até da CAEMA aqui do meu estado, Maranhão. Então, você tem vários bancos que podem lhe auxiliar e você consegue associar o seu item orçamentário muito rapidamente, numa busca muito rápida, no sistema web, através do sistema do OrçaFácil. O que o Orçabim faz? É o plugin do OrçaFácil para linkar os quantitativos do Revit com essas composições de custo que estão nesses bancos de dados. Então, vou demonstrar isso. Vou criar um novo orçamento para esse projeto nosso aqui. Eu vou chamar ele de inverso aqui, o código dele, inverso em. Vou deixar essa descrição aqui, que é o nome do meu projeto aqui. Aqui eu defino se eu quero encargos sociais desonerados, se eu quero permitir insumo com preço zerado. Aqui são as regras de arredondamento, né, casas decimais. Eu vou deixar no padrão, que é o padrão TCU, que é para licitação. Você fica mais seguro dessa forma. Vou dar OK. Aqui ele está perguntando para a gente quais bancos você quer utilizar, né? Quais bancos você quer utilizar no seu orçamento. Você vai querer utilizar composições, insumos do SINAP, do Cicro, CEDOB, CEINFRA. Você marca o que você quer. Você pode marcar mais de um, tá? Você pode marcar múltiplos bancos que ele vai colocar à sua disposição. Você pode, inclusive, escolher a data, né, do que você quer dos bancos. Não, eu quero trabalhar com os preços do SINAP dessa data aqui. Você pode escolher. Eu vou deixar aqui o estado também que você escolhe, o SINAP para o Maranhão, o preço do Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, você escolhe. Eu vou deixar Maranhão, que é o meu estado. Vou clicar OK. Ele está criando o orçamento na web agora. Ele pergunta mais algumas coisinhas para a gente. Ele pergunta, você quer trabalhar com modelos vinculados, que são os modelos vinculados do Revit, né? Mesmo que você não for trabalhar, é bom deixar isso aqui ligado, porque eventualmente você pode estar, de repente, seu modelo pode estar fazendo parte de um modelo federado, ou pode ser o próprio modelo federado. E aí é bom já deixar prontinho aqui. Eu vou dar OK. E ele, pronto, criou aqui um orçamento em branco para mim, certo? Eu vou fazer algumas simulações aqui do que a gente fez manualmente, agora no Orçabim, de maneira bem rápida. Eu vou criar uma etapa orçamentária. Eu vou chamar de paredes. Fazendo um quantitativo de paredes. Um orçamento para paredes. Eu vou criar uma subetapa chamada categoria paredes. Eu vou criar uma outra subetapa. Opa, não era a etapa dessa. Essa aqui. Categoria peças. Opa. Então, beleza, vamos lá. Eu vou criar um item orçamentário aqui, uma composição do SINAP. Né? Eu vou pegar aqui uma composição qualquer para alvenaria, sei lá. Não vou usar nada muito assertivo aqui, muito certo para composição de modelo construtivo que a gente está usando. É só mesmo para a gente ter alguma coisa. Pronto, horizontal, bloco cerâmico furado. Horizontal. Pronto, cliquei, defini, ele já trouxe para cá o valor unitário da minha composição. Né? Só que o quantitativo está zerado e o total, lógico, está zerado, que não tem nada para multiplicar por isso aqui. E aí que entra a função do plugin Orçabim, que é linkar os quantitativos que a gente tem aqui automaticamente com essa composição e a gente ter aqui o nosso custo. Né? Então, eu vou clicar aqui
no botão de critério, ele vai abrir a minha janelinha de critério, que é onde eu vou definir os elementos do Revit que vão compor essa composição. Olha só que interessante. Para eu fazer aquilo que a gente estava fazendo logo no início, que foi o método mais errado que eu mostrei para vocês, que é o de trabalhar com quantidade de paredes, seria isso aqui, ó. Trabalhar com adicionar o critério de categoria. Eu adiciono o seu critério de categoria, escolho aqui a categoria paredes, ó. Aí ele pede, tá aqui, ó, só a área tá aqui, 22 paredes, uma área de 414,08, né? 0,8. Eu posso filtrar, e olha só, fazer o mesmo que eu fiz manualmente, só que, olha só, comentários igual a alçar. Tá aqui, ó, só 2 paredes, 30 metros quadrados. Foi exatamente, olha lá, 30 metros quadrados de parede, por esse preço aqui, isso aqui. Se vocês olharem a primeira tabela que a gente fez, né? Tá aqui, ó. Exatamente isso. Então o orçamento tá pegando. Ele tá. Veja só, a gente tá usando uma ferramenta sofisticada, mas se você utilizar a metodologia errada também nela, você vai ter o quantitativo errado também nela. Certo? Só que a gente não quer isso. A gente aprendeu que o quê? A gente tem que fazer o levantamento de materiais. Então eu vou deletar esse subcritério e vou criar o subcritério, ó, de material, que equivale ao nosso levantamento de material, que é essa segunda opção. E aqui sim, ó, material, quando eu selecionar aqui material de parede, olha só, ele está dando exatamente os materiais que a gente tinha da nossa parede, né? E aí eu vou selecionar, por exemplo, tijolo. Vamos mostrar material de tijolo, colocar aquele filtro lá. Apenas paredes com comentários. Igual alçar. Ok, ele pegou 2 paredes e olha só, que legal. De novo, 29,78. Naquele nosso levantamento de parede, era exatamente o que estava dando para tijolo. 29,78. Mais uma vez, se a sua parede está cortada por estruturas, né, como a gente fez lá a demonstração, isso aqui vai estar errado. E tem um outro detalhe, viu, pessoal? Eu nem fiz, eu esqueci de mostrar o rebaixo das tintas de brancas, né? Mas eu posso fazer depois para a gente olhar aqui com Elements, tá? Para a gente finalizar. Mas olha só, aqui a gente tem exatamente também o mesmo quantitativo aqui, 29,78. Então, só para mostrar que o orçamento ele calcula bem, está afinado com o que o Revit entrega. Apesar de agora no orçamento 3, um spoiler aí para o pessoal, o orçamento 3 está com um motor próprio, viu? Isso vai permitir expansões, para quem conhece já o Wasabi, expansões da ferramenta de uma maneira extremamente, digamos assim, democrática, tá? Mas isso aí são coisas para depois, tá? São anúncios posteriores que vão ser feitos. Mas beleza, vamos lá. O que a gente viu, na verdade, a gente tem que criar esse exato critério aqui nas peças. Então vamos lá, eu vou criar uma composição. Eu vou utilizar esse mesmo código aqui, ó. Posso vir aqui em código, utilizar para a gente ter certeza que a gente está usando a mesma composição. Vou usar esse código. Pesquisei aqui, ó. Tá aqui o mesmo valor. E eu vou montar aqui agora um critério de materiais. Só que agora vai ser de peças, que é o correto. Peça de tijolo. Olha só. Perdão, eu esqueci de fazer um filtro. Deixa eu voltar aqui. Editar o meu critério e fazer o filtro aqui. Filtro de comentários. Olha lá. 24,84. Eu acabei fechando aqui. Acho que eu dei Ctrl Z, né, na tabela. Mas enfim, era a tabela que tinha o valor da calculadora, que era 12,42. E eram 2 paredes, então você tira por aqui, que era 24,84. E olha só, já tem uma diferencinha boa aqui, né? 3.000 para 2.500. São só 2 paredes. E aí vem uma coisa que eu queria mostrar. A gente está no Orçabum, agora a gente não tem mais limites, né? A gente vai pegar esse critério aqui, eu vou desmarcar o filtro, agora a gente vai ver essa diferença em termos monetários, né? Em termos de custo. Considerando todas as paredes do projeto, que são 22, né? Esse total de área aqui. E vamos dizer que, sei lá, esse projeto vai ter 12 pavimentos.
O Warsabin, pessoal, se você colocar esse modelo aqui como um link e repeti-lo 12 vezes dentro de um modelo federado, o Warsabin vai fazer esse cálculo, essa repetição, ele vai identificar, se você criar uma etapa linkada, aquele link, né, aquele vínculo REPT, ele vai identificar e vai multiplicar aqui pelos 12, tá? Automaticamente. Só que a gente está aqui para fazer uma demonstração rápida, então eu vou utilizar essa multiplicação aqui do nosso critério por 12, tá? Olha só, a gente já tem aqui um total de 512 mil. Eu vou fazer o mesmo aqui para o nosso quantitativo de peças. Eu vou desmarcar aqui o filtro. Eu vou ter aqui as nossas 22 paredes, né? No caso, peças de tijolo das paredes. Vou multiplicar por 12. Olha só a diferença. 512 mil para 448 mil. A gente já está indo aí para o território de que mais de 60 mil reais de diferença. E olha só, isso aqui é só de alvenaria. Vamos colocar mais um daqueles materiais lá para a gente ver. Para vocês terem uma noção aqui, ó, já posso demonstrar aqui uma função nova, aqui, uma capacidade nova do Warsabin. O Warsabin ele vai ter uma capacidade de trabalhar localmente bem melhor no 3. A gente vai poder agora fazer, ó, por exemplo, duplicação e remoção de vários itens ao mesmo tempo. Por exemplo, eu vou duplicar esses 2 itens aqui. Olha só, duplicou já. E nesses itens, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar aqui eu vou colocar aqui um embolso. Eu vou procurar aqui embolso. Nossa, eu não vou pegar qualquer um aqui, pessoal. Sei lá, isso aqui pode ser. Eu vou utilizar o mesmo para cá. Eu vou usar o mesmo código aqui. 87795. Beleza. Só que eu vou mudar, tá? A gente tá... Aqui é tijolo. A gente vai mudar o critério agora aqui, que eu dupliquei, né? Em vez de ser peça de tijolo, a gente vai pegar peça de argamassa externa, por exemplo. Tá? E o mesmo aqui eu vou mudar também. Vou editar aqui o critério, em vez de ser peça de tijolo, vai ser peça de argamassa externa. Eu vou dar OK. E olha só. No quantitativo correto, a gente tem R$ 654.897,15. Olha só. No quantitativo incorreto. Olha essa diferença aqui. A gente já está indo para casa dos 100 mil de diferença. Certo? São 2 tipos de materiais diferentes. Tá? Considerando aí que você pode ter ainda muitas paredes com uma variedade maior de materiais, a gente colocou um projeto extremamente simples, porque a gente estava demonstrando modelagem também, para ser rápido, só com 22 paredezinhas e tal. Mas imagine projetos mais complexos. Tem muita gente que fala assim, mas eu já construo contando com a sobra, contando com o erro. Só que tem um detalhe. Se e para isso que existem os 10%, né? Padrão de orçamentação de erro para margem de erro. E também tem um detalhe, você tem que ter noção se a margem de erro que você está tendo é de 10%, é o que você está gastando, né? Porque isso aqui pode ser para mais ou para menos, pessoal. Essa quantificação aqui por levantamento de material de parede, ela pode ser menor do que de peças. Sabe por quê? E eu vou demonstrar isso para você. Deixa eu fechar aqui o Warsabin. Eu vou fechar e eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês com o próprio Revit aqui. Essa peça aqui, ó, eu posso dividir, eu posso excluir. E olha só, se eu usar o Elements aqui, ó, ele estava aberto, né? Eu vou vir aqui para o Parts, tá? Só fechar aqui para Parts, é esse aqui. É só para trabalhar com peças. Eu vou reduzir aqui para vocês olharem uma coisa. Melhor. Eu vou trabalhar com essa peça aqui, por exemplo. Ó, pegar essa peça aqui. Ela vem para cá.
eu posso vir aqui, ó, deslocamento de peças. Eu posso dizer o seguinte, ó, é para minha peça aumentar em 50 centímetros para cima. Olha lá, ó, ele aumentou. Certo? Então, não pensem que essa parede aqui, ó, se eu voltar lá para o modo mostrar originais, que ele vai mostrar a parede, ó, a parede original tá com a peça ainda no tamanho original dela. Mas se você vier para o modo mostrar peças, a peça tá do jeito que eu deixei. No quantitativo de peças, esse revestimento vai sair com essa altura aqui. No quantitativo de paredes, o revestimento vai sair com essa altura aqui. Então, isso é para vocês terem uma noção de que nem sempre o quantitativo de peças vai ser menor do que de parede. E nesse caso aqui, o quantitativo de peça seria maior, porque você fez uma edição na peça. Agora, se você faz essa edição e no final você manda ele extrair o quantitativo dos materiais de parede, aí você vai estar cometendo um grande erro. E por isso que é bom ter haver uma sintonia, né, entre os modeladores e quem vai utilizar o modelo para extrair os quantitativos do orçamento. Sim, professor Rogério. Rapidinho, eu posso só provocar aqui uma coisa? Sim, sim. Tu podes, por favor, inserir uma janela em uma dessas paredes? Pode até ser a parede com que a gente estava trabalhando. Tá, certo, aqui, né? Isso. Deixa eu pegar aqui. Aproveitando que a gente vai fazer isso, deixa eu usar o Elements até para mostrar para o pessoal. Maravilha. A ferramenta. Ó, o Elements ele tem o Frames também aqui, ó, que é para a gente fazer inserção. O que a gente pode fazer? Ele pode selecionar as paredes, pode listar também. Ó, selecionei aqui uma parede. E eu posso escolher aqui, ó, eu posso vir no modo janela, selecionar um tipo de janela do meu projeto, vou pegar essa daqui de 1,60 por 1,10, por exemplo. Eu posso, aí eu digo aqui a altura do peitoril, vou colocar um. Só lembrando que o que a Edson está fazendo agora parece ser mais demorado fazendo com uma, né, Edson? Mas se você pensar, essa etapa é possível fazer com dezenas de paredes, então aí é um dia algo que tem. Isso. Perfeito. É o que o João falou. Eu estou fazendo aqui com uma só para demonstrar que o plugin pode, mas assim, isso aqui é para você fazer várias, tá? E aqui é boneca e tal, eu vou deixar no centro mesmo, pelo centro, para ela sair no centro da parede, para a gente não demorar muito. Olha lá, ele colocou já. E agora sim, professor Rogério, o que seria agora para mostrar o quantitativo aqui? A gente vai ter uma redução óbvia, né, nos valores. Isso. A gente pegar lá não só nesse da parede como material e também no da peça, né? Isso, deixa eu refazer aí o da peça, pronto, exatamente. Fazer aqui peças rapidinho e comentários e aqui o filtro. E aqui eu vou calcular os totais da área. Temos novamente a nossa... Olha lá, ele caiu bastante, né? Isso. Agora faz só um favor de ir lá no 3D, pega a peça externa, dessa, onde a gente inseriu a parede, e reduz ela. E reduz ela para ficar abaixo da janela. Abaixo da janela, né? Para ficar, por exemplo, 50 centímetros só. Para ela ficar aqui, né? Isso, vamos lá. Exato. Vou fazer isso pelo Revit, para mostrar para o pessoal como lá a gente pode fazer isso aqui para várias, ao mesmo tempo lá no Elements, mas vou fazer aqui pelo Revit só para o pessoal ter noção de como é trabalhoso, às vezes. Pois. Você pode ver aqui no dividir, editar croquis, você vai definir o seu plano de trabalho, que é o plano da peça, por exemplo. Aí você vem aqui na ferramenta de desenho, né? E aí você desenha nesse plano aqui. Vou passar uma linha aqui abaixo, né? E aí você vem aqui, ok, pronto, ele dividiu, e essa daqui de cima você pode excluir. Pronto. Perfeito. Aí isso vai ter um impacto lá, com certeza, quer ver? Vai lá no material, né? Vai lá no material, pronto, diminuiu. Mas tem uma coisa, Edson, quer ver? Volta no 3D e dá um Ctrl Z nisso que tu acabou de fazer. Deixa a peça do jeito que estava.
Um procedimento também muito comum das pessoas fazerem isso que você acabou de fazer é ligar o controlador aqui na barra de propriedade, controlador que tem para mexer na dimensão da peça, vai aqui na propriedade. Sim, aqui, né? Liga aí, exato, e diminui ela na altura. Vamos lá. Aí, bota aí. Ele não vai permitir. Aí ele não deixa, percebe? Ele não deixa. Por que eu pedi para te fazer isso? E aí tu vai poder explicar por que ele não deixa. Tem muita gente que nessa discussão se faz por composta, se faz por cebola e, consequentemente, se fizer por composta, faz com peça, usa este exemplo para refutar o fato de usar composta barra peça. Porque, mas eu não posso fazer com uma peça menor do que a janela. Aí bota isso daí como um empecilho, percebe? Lembrando que a primeira parte da minha pergunta tu respondeu da forma certa, tu mostrou o caminho certo da história. Mas muita gente usa esse artifício manipulando ali e mostrando, olha, dá erro. Logo, eu não posso diminuir a peça. Sim. Opa, diga lá. Aproveitando a pergunta do professor, também lá no começo, você falou e ficou talvez parecendo que parede de cebola é uma vantagem também por isso, quando você mostrou o rebaixamento, né, do acabamento em relação ao fogo. Eu acho que se você mostrar, responder as duas perguntas, né, para as pessoas entenderem isso. Não, né? Isso com a ferramenta, né? Com o plugin, o plugin resolve essa questão de forma bem tranquila, né? Sem essa dificuldade aí que o pessoal, como o professor falou, pode usar como argumento para justificar sempre só usar a parede de cebola. Exatamente. E assim, como o professor Roger pediu para fazer isso, vocês viram que eu vim logo pela metodologia que dava certo, porque eu achava que ele queria realmente conseguir de forma bem sucedida, né? Mas realmente, se fosse para demonstrar o erro, era isso que ele pediu. É o caminho natural, né? Que as pessoas fazem. Vem aqui no ativo manipulador, né? Da peça. Aqui. E aí vem aqui, né, professor? Olha. E aí o cara vai descer aqui, ele vê que ele consegue, mas quando chega aqui, não pode. E aí é uma limitação geométrica do Revit. Quando você pega essa aresta aqui, quando você passa da janela, você está começando você divide, né? O Revit ele tem uma composição geométrica dessa parede, que é uma parte aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. E aí você começa a destruir isso, né, internamente. O Revit não deixa de fazer isso. Então, o que o Revit quer que você faça? Aquilo que eu tinha feito. Ele quer que você transforme essa peça em 12 e que você se livre de uma parte delas. E aí ele vai entender que tem 2 elementos, né? E que o outro você pediu para ele excluir, e ele vai excluir. Então, um detalhe, ele não exclui 100%, né? Ele vai excluir da sua visualização e dos seus quantitativos. Mas ela vai estar lá caso você precise que ela volte. Perfeito. E aí a beleza desse contexto é que fazer esse procedimento que você fez na peça correto, aquele que divide, tarará, para o prédio inteiro, amigo, bote tempo nisso. Bote tempo nisso. Né? E o legal é que isso casou perfeitamente com o que eu quero mostrar aqui no final, que eu falei, que é exatamente isso aqui, ó. O grande problema, perdão, eu vou baixar aqui só parte da lógica para o pessoal poder ver as vigas e tudo. E prontinho. Que é exatamente isso, ó. As tintas estão passando do forro, né? Normalmente a gente não quer isso, a gente quer que os revestimentos mais internos, né, eles fiquem abaixo do forro. E aí no Elements, se você for fazer isso, para uma retificação dessa aqui, é fácil. Você usa aquele croquis, você passa uma linha só, você até consegue resolver para quase todas aqui. Mas quando você tem forros em alturas diferentes, esse tipo de coisa, você tem que fazer para cada forro, né? A linha, você tem que editar o croquis, definir qual é o plano de trabalho, né, no Revit. É chato, por isso que muita gente vai para a parede de cebola. Porém, se você tem poder da automação a seu favor, que é o caso aqui do Elements, aqui ó, no Peças, no Parts, né? A gente pode, ó, você vê que ele tem um filtro aqui para forros, telhados e pisos. Posso filtrar todos os meus forros aqui. Se eu coletar tanto por aqui como nesse filtro aqui, ó, ele vai coletar todas as peças que estão em interferências com esses forros. Olha lá, ó. Ele coletou, ó, exatamente as peças de tinta branca, ó. Então, interferência.
como for. E aí aqui eu posso mandar excluir. Olha lá, ó. Exatamente o que o Elements fez pra gente, ó, automaticamente. Ele fez aquele procedimento que eu fiz manualmente aqui, ele fez aqui de maneira automática. Ele dividiu e excluiu a parte de cima dessas peças todas aqui. Só você pode ver. E isso aqui também contribui para a extração de quantitativo mais correta, né? Mais escolhida, mais precisa. Você vai conseguir fazer isso de maneira rápida. E a desculpa que as pessoas tinham para não utilizar paredes compostas em algum grau, né, era isso, de ser muito trabalhoso. Então, com o plugin você vai poder. E a gente não está aqui para dizer que você tem que trabalhar com um ou com o outro. Eu, particularmente, eu trabalho com os dois, né? Tanto com a composta como com a cebola. Mas, assim, a composta, em muitos casos, ela vai poupar processamento, porque vai ser menos paredes, você vai poupar seu fluxo de trabalho, tempo no seu fluxo de trabalho de revisão. Quando você vai revisar um modelo com muitas paredes, com certeza é muito trabalhoso você ter parede de cebola, muitas camadas de parede. Isso com certeza dá dor de cabeça na hora de revisar projeto, de alterar. Parede composta ela vai servir muito bem onde ela for útil, faz muito bem você usar, né? Onde ela não vai lhe atrapalhar, onde ela vai lhe dar os quantitativos corretos, faz muito bem você usar porque ela é prática. Então, e é mais condizente com o processo construtivo, né, Edson? Com certeza. Uma parede é uma parede com camadas. Elas não são diversas paredes. Uma parede de tinta, uma parede de emboço, uma parede de tijolo, não. Assim, construtivamente falando, né, a gente fica mais correto com o conceito, né, do que é uma parede. Com certeza. Se você perguntar assim, quantas paredes tem nesse ambiente? Aí você vai dizer, esse ambiente é delimitado, sei lá, por 4 paredes. E a gente trabalhando com BIM, né? A informação que vai se ter numa parede de cebola não é 4 paredes, né? Vai ter bem mais. Mas enfim, era isso, professor Rogério. Se você quiser, a gente pode mostrar mais algumas coisas aqui, pode instigar aí, pode fazer outras provocações aí, que a gente está aqui para isso. Maravilha. Mas eu queria... a exposição principal é essa. Maravilha. Não, ficou muito bem demonstrado. Tirou uma dúvida que é muito recorrente, tá? Uma dor muito recorrente. E pior, um erro muito recorrente, né? De achar que simplesmente clicando no botão extração de quantidade já está tudo certo. Eu queria que, aproveitando que estamos aqui no hype do plugin de vocês e vendo como agiliza o nosso trabalho, aquela pessoa que está vendo esse vídeo agora e quiser adquirir esse plugin de vocês, como ela faz? O que é possível? Por onde é que vai? Qual é o endereço? Pode ficar totalmente à vontade aí de fazer o comercial de vocês. Assim, quem tem interesse em testar o nosso plugin, o Elements ele tem uma assinatura mensal, tá? E é muito, muito barato para quem quer, para o tipo de benefício que ele traz. Mas quem quer testar, a gente dá 30 dias gratuitos para a pessoa testar, com todos os recursos, tudo. O Elements completo. É só ir no nosso site. A gente vai deixar www.eclipse.com, a gente deixa aí, né, nos comentários, né, do vídeo, né, na descrição. E assim, a gente tem também os nossos plugins gratuitos, que são Solids, que ele faz, uma parte a gente demonstrou aí, ele faz operações com Solids dentro do Revit. E tem também o Express, que se a pessoa quiser ter uma noção legal do Express, pode tanto ver o vídeo lá no nosso site, tem lá as páginas de todos os plugins, como pode ver a nossa conversa que a gente teve da vez passada aqui mesmo no canal do professor Rogério, do BIMverse, que foi a conversa sobre programação e BIM. Lá a gente fez uma demonstração com vídeo do Express, se não me engano, até do Solids também. Então dá para ter uma noção legal. E no nosso site você consegue criar sua conta, você tem tutoriais tanto de como criar conta, como de usar o plugin, a gente tem manuais, é tudo muito bem documentado. E vocês sempre podem estar também mandando lá, tem os contatos lá, os e-mails, a gente tem redes sociais, TikTok, Instagram, a gente está lá, só para buscar Eclipse Oficial, né, no Instagram, ponto oficial. Você pode entrar em contato com a gente e pode relatar bugs, fazer sugestões, pedir recursos, essas coisas, fiquem à vontade. Joel, quer colocar mais alguma coisa? Só lembrando que, como o Edson falou, né, além do Elements, esses 2 plugins gratuitos, eles
estão em destaque na página da Autodesk. E não no Brasil apenas, mundo afora. Ou seja, a gente tem essa satisfação de mundo afora, muitas pessoas usando. Inclusive, quando se falar Revit 2024, várias pessoas já começam a perguntar: vem cá, quando é que vai surgir a nova versão de vocês? Então, os plugins eles estão para as versões atualizadas do Revit, totalmente documentado, com as políticas, com os manuais. Vocês vão ver que lá na página é tudo muito bem organizadinho, todos os recursos necessários para que as pessoas possam fazer uso do plugin. Eu gostaria, pessoal, só de pontuar também aqui, né, na verdade, para o público, mais uma vez aí agradecendo o professor Rogério, ele não pediu para passar para a parte de agradecimento, mas eu gostaria de destacar o seguinte: o professor Rogério, ele é um precursor do BIM, né? Eu digo até inclusive aqui no nosso estado, a gente deve um BIM ao professor Rogério. Eu acompanhei isso, ninguém que me diga diferente, eu acompanhei isso. E a gente vê aqui que o professor, mais uma vez, né, desafiando, trazendo não apenas um conteúdo passo a passo para aprender algo. Vocês viram que a gente trouxe aqui um conteúdo polêmico, um conteúdo que precisa ser discutido. Então, isso é o professor Rogério, né? Ter a coragem de desafiar o BIM, ter a coragem de falar de novas tecnologias, de mexer com coisas diferentes. Isso eu acho muito louvável. Eu agradeço não só a oportunidade de a gente estar falando de BIM, mas agradeço que o senhor traga isso para o campo, né? O senhor não está só produzindo qualquer conteúdo. O senhor tem essa questão de trazer um conteúdo inovador, conteúdo polêmico, conteúdo que as pessoas vão precisar estar atentos dentro daquela área. Isso é uma contribuição importantíssima para o BIM. Então, o senhor contribuiu lá no começo, fazer a coisa acontecer, sendo teimoso, não, isso aqui, eu aposto nisso aqui, aconteceu, e mantém esse espírito, né? Trazer esse motor. Eu ouço as pessoas falarem o seguinte: não, ó, BIM já é realidade, já está se usando, então BIM ficou fora do foco. O senhor consegue trazer foco para o BIM de novo. Isso é fantástico. Sabe, o BIM lhe deve muito. Eu, como profissional, como aluno, como fã do seu trabalho, digo que devo muito ao que o senhor vem fazendo e espero que continue sempre dessa forma, né? Eu espero que as pessoas olhem esse vídeo, divulguem e entendam o quanto é importante a gente estar discutindo sobre o tema. E quando a gente vê o que o Edson falou aí de números, de valor, de custo, a gente entendeu o seguinte: o BIM tem tecnologia, tem a computação, tem tantas coisas, mas a gente viu aí que tem uma pecinha que não pode faltar no BIM, o profissional. Sem essa peça, e aí contradiz o que muitos dizem, né? O BIM vem trazer desemprego, o BIM quer automatizar tudo para que o profissional não seja mais necessário. Este vídeo, esta oportunidade que a gente teve aqui mostra que não. Na verdade, o profissional ele é importantíssimo. A computação vem dar um apoio importantíssimo para a engenharia, para a arquitetura, para a construção, mas o profissional continua sendo um profissional. A gente precisa continuar estudando, a gente precisa continuar se aperfeiçoando e tendo pessoas como o professor Rogério aí que mantém uma chama acesa. Eu agradeço muito, professor, agradeço ao Edson aí, excelente mais uma vez a demonstração e que a gente possa discutir o tema. Maravilha, João, muito obrigado por suas palavras. Eu acompanho o Joel aí, acompanho o voto do relator, né? Acompanho nesses agradecimentos e também nesse reconhecimento, né, do seu trabalho, meu professor. Uma coisa que realmente é aquela questão de abrir caminhos, né? É o que o Joel estava descrevendo aí. Essas pessoas são sempre muito importantes, né? Você foi o caso aqui para a gente. Eu tenho certeza que não só no Maranhão, eu tenho certeza que em muitos outros lugares também nesse Brasil. Para abrir esse caminho para que as pessoas pudessem entrar em contato com algo novo, entrar em contato com algo que seja mais produtivo e que as pessoas que têm a noção do que estão fazendo, com certeza estão tirando muito proveito disso. Agora tem que ter cuidado, quem não está tirando proveito é quem está cometendo esses erros aí, né, que a gente demonstrou. Sempre bom, sempre importante. Também uma coisinha, falando sobre o WhatsApp, que a gente mostrou também o Elements e o WhatsApp. Eu acho que no caso da Safas, uma empresa já muito conhecida, o pessoal sabe
como conseguir, também é no site do OssaFácil, também pode deixar na descrição e tudo. No site tanto do OssaFácil como do OssaFácil Prime, né? Temos 2 sistemas. Mas, enfim, é só procurar também pelo OssaFácil na internet, tudo. Consegue achar informação sobre o plugin, ter suporte, tem tudo. Só procurar que consegue. E um outro detalhe também que eu queria colocar nessa questão do tema que a gente trouxe hoje, só reforçando, né, para o pessoal, quem já é expert em Revit, pode não fazer muita diferença, mas a gente tem certeza que uma parcela muito grande das pessoas que são os operadores do BIM, pessoas estão suscetíveis a muitos desses erros, né? Então é importante, obrigado, professor Rogério, pela oportunidade de debater isso, um assunto que parece tão besta, né? Uma coisa tão pequena. É só a maneira como faz coisa, mas existem e tem pessoas que estão fazendo errado. Então, tenha noção, estude sua ferramenta também, não apenas, eu sou muito bom em BIM, eu sei o que é BIM, eu sei falar de processo, eu sei falar disso. Saiba também as limitações tecnológicas, né? Então, a gente está sempre aqui falando de tecnologia, é importante a gente colocar esse ponto. Bom, maravilha. Também obrigado, Edson, por suas palavras. E uma coisa que me deixa muito motivado a continuar, na verdade, é ver os frutos, né? Por exemplo, vocês são frutos magníficos e por isso eu sou garoto propaganda. Para todo canto que eu vou, gente, rapaz, tem um plugin, não sei o quê, falam de sou garoto propaganda total, né? E sempre que aparece novas soluções, principalmente desenvolvidas pelos nossos alunos, eu viro o garoto propaganda. A gente fez um vídeo aqui no canal com o professor Heron e um outro engenheiro, que é o Arlindo, que é aluno nosso. E ele fez uma solução voltada à gestão de tempo, né? Gestão de produtividade. E, de novo, já me tornei garoto propaganda para essa solução também. Já vou, para onde eu passo, já vou espalhando, tem um plugin assim, tem um sistema assim e tal. Porque, não só porque é feito pelos nossos alunos, e isso me deixa orgulhoso, mas porque vejo que é bom, sabe? Não é uma coisa feita de qualquer jeito, é bom, tem no âmago, bem na raiz, a vontade verdadeira de melhorar a produtividade, de melhorar a vida de quem está trabalhando do outro lado, né? Então, isso precisa ser valorizado, precisa ter quem divulgue mais, quem vá à frente, levante a bandeira e coloque para que todos saibam que existe. Gente, Com certeza. Mil obrigados a vocês por de novo estar aqui comigo. Vou colocar todas essas informações de contato, de site, na descrição aqui do vídeo. Como o Edson falou, a gente também comentou sobre o OssaFácil. Agradeço também ao OssaFácil por disponibilizar esse grande spoiler do OssaBIM 3 aqui, tá? Um grande abraço lá ao pessoal do OssaFácil. Sou muito fã também do software, da plataforma deles, desde lá do comecinho, quando falei com o Antônio lá, já bem no começo tudo isso que ele se tornou, e por muito mérito, né? Porque realmente é uma plataforma excelente para a questão de orçamento e agora entrando para outras áreas, entrando para a área também da questão das instalações, né? Então, convido todo mundo aí a conhecer também todos os produtos da OssaFácil, que vale muito a pena. Gente, de novo, muito obrigado pela presença de vocês. Quem ficou conosco até aqui, considere se inscrever no canal, curtir, compartilhar. E muito obrigado e até a próxima.